Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a essa nossa aula quase secreta, né? Por que não dizer essa nossa aula discreta sobre o uso da inteligência artificial na advocacia. Na aula de hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre o que seria a engenharia de prompt, como a gente faz para dar comandos para a inteligência artificial de forma que ela nos retorne respostas adequadas, satisfatórias. Isso já é uma realidade, é muito fácil de você fazer e nós vamos aprender hoje o passo a passo, como é que ela pode lhe ajudar desde a identificação de um problema que você não sabe, porventura você não saiba a fundamentação adequada, e também como você se como você e também como você atuar na prática, no dia a dia, seja numa sustentação oral, seja num pedido de diligências, tudo isso nós vamos ver aqui nessa aula secreta, tá bom? Então me acompanhe aí e vem comigo aqui na tela. Eu vou mostrar para vocês, esse aqui é o famoso Chat GPT. Como eu sou um assinante, eu tenho aqui a versão mais atualizada, 4GPT 4O, ou perdão, Chat GPT 4O. Recomendo para aqueles que quiserem ter uma experiência incrível com inteligência artificial, que depois da aula de hoje vocês comecem experimentando a versão gratuita e depois vocês migrem para essa versão paga. Ela não é muito cara comparado ao que ela oferece, né? Uma assinatura de US$ 20 por mês, daí em torno de R$ 125, você acaba tendo um retorno muito melhor, muito mais satisfatório. A aula de hoje eu quero fazer nesse GPT aqui que eu desenvolvi especificamente para advogados eleitoralistas. Ele está na versão 2.0 porque eu incrementei algumas funcionalidades que na versão original não havia. Então, primeiramente, quando eu falo de prompt, vocês ouviram falar essa palavra, né? E quem não está habituado ainda com essa nomenclatura vai estranhar um pouco. Mas o que seria prompt, na verdade? Prompt nada mais é do que um comando ou uma pergunta que você dá para uma inteligência artificial para que ela possa gerar respostas. Então é como se fosse uma chave que você usa para desbloquear o potencial daquela inteligência artificial. Quando eu falo do Eliseu, o Eliseu na verdade é uma IA, é um tipo de GPT. Ele não é necessariamente, não é um robô, né? Ele é um GPT, uma IA hospedada dentro da plataforma da OpenAI, que serve justamente para trazer é, é, uma resposta mais especializada do ponto de vista eleitoral. Não se preocupem que eu vou dar uma possibilidade de vocês usufruírem do próprio Eliseu, tá bom? Mas inicialmente, quando eu falo de prompts, eu estou falando de comandos. E como o nome dessa plataforma é ChatGPT, a nossa interação com essa IA vai ser através de um chat, através de uma conversa. Repare que você vai mandar a sua mensagem, que também é chamada de input, bem aqui nesse campo, como se fosse um chat mesmo, e ela vai lhe responder. E quando eu vou falar em prompt, é importante que o meu prompt, o meu comando, seja bem estruturado. E o que significa um prompt bem estruturado? Basicamente, ele precisa ter alguns elementos para que a resposta seja adequada. Então, por exemplo, se eu faço uma pergunta assim, o que é propaganda eleitoral? É uma pergunta muito aberta e ele vai me dar uma resposta muito aberta. Ele vai usar a criatividade dele para me dar uma resposta que seja o mais abrangente possível. Mas se eu especificar a minha resposta, como por exemplo, o que fazer diante de uma propaganda eleitoral na forma de outdoor, aí eu tenho um prompt bem mais específico. Inclusive, esse é o primeiro elemento que eu quero falar para vocês sobre a engenharia do prompt, é a especificidade. Então, quanto mais específico for o seu comando, o seu prompt, mais específica vai ser a resposta que a IA vai lhe retornar. Então, além da especificidade, o que você deve focar também é no contexto. Então, especificidade é importante para um bom prompt. Contexto, você precisa dar um contexto para que ele possa entender em que situação ele vai aplicar os conhecimentos que ele tem. Antes de mais nada, você precisa entender para saber o que esperar do chat GPT, de qualquer IA hospedada nele e das IAs em geral, tá bom, gente? Isso serve para o Gemini, serve para o Claude, serve para
para o Copilot. Nós estamos em um momento de desenvolvimento das inteligências artificiais que é o momento da IA fraca ou IA estreita. Ela não generaliza tanto quanto a gente imagina. Por isso que a gente ouve falar muito que o ChatGPT alucinou, ele inventou informações. Por quê? Porque o momento que nós estamos, a melhor forma de usar essa ferramenta é sendo específico, o mais específico possível. Então, se você tem uma tarefa complexa para passar para ele, a forma mais inteligente de você fazer isso é quebrando essa tarefa em várias partes. Então, se você quer um resultado que ao final demande uma análise bem complexa, é importante que você quebre isso em várias partes. Mas vamos para a mágica que todo mundo espera, né? Eu quero simplesmente fazer um pedido aqui e ele me retornar com um resultado totalmente pronto, como vocês já devem ter visto lá nos vídeos do Instagram, né? Então, isso é possível, com certeza, mas isso vai demandar um prompt um pouco mais elaborado. Então, a melhor forma, digamos que você está atuando ali na advocacia eleitoral e você recebe um cliente que lhe procura para apresentar uma defesa em uma determinada ação por propaganda irregular. Então, a maioria dos candidatos já tem o seu advogado, né? Imagine que você é eu imagino, na verdade, que você é um desses advogados que patrocina aí a causa de alguns candidatos, de alguns partidos. E se não for, se porventura esse tipo de demanda recair sobre você, você vai proceder dessa forma. Então, se você já tiver um documento para servir de base, como uma petição, por exemplo, melhor ainda, você anexa a petição bem aqui nesse campo. Ó. Você vem anexar arquivo, você consegue anexar do Google Drive, do OneDrive e pode carregar um arquivo do computador. Eu não vou usar esse exemplo aqui no momento, simplesmente para uma questão de resguardo dos dados, né? Então vamos trabalhar nesse primeiro momento com dados hipotéticos e com prompts um pouco mais específicos. Então, uma coisa que eu preciso ter em mente, eu já falei da especificidade, já falei do contexto, e tem um terceiro elemento que é muito importante para que o prompt venha bem feito, que é o elemento do formato. Então é importante que, além de ser específico no que você quer, além de dar o contexto, você também diga em que formato você quer. E que formato seria esse? Pode ser um parecer, pode ser uma petição, pode ser uma contestação, pode ser um pedido de diligência, qualquer um que se adeque à sua prática, tá bom? Para falar a verdade, o Eliseu ele faz até postagem de Instagram, campanha de marketing, tudo aquilo que diz respeito ao direito eleitoral, ele está programado, está habilitado para fazer com o máximo de eficiência possível, tá bom? Então, continuando aqui, além dos comandos e das respostas que eu obtenho a partir da especificidade do contexto e do formato, eu tenho a possibilidade de refinar esse meu comando. E o que seria esse refinamento? Depois que ele lhe dá uma resposta, você pode pedir para ele ajustar essa resposta. Eu, por exemplo, tenho uma regra, sempre que eu trabalho com inteligência artificial, eu nunca termino no primeiro prompt. Eu sempre vou além e vou refinando cada vez mais até que o resultado esteja satisfatório. E por que eu faço isso? Porque com isso eu também estou treinando essa IA para que ela me forneça sempre resultados mais específicos, mais treinados. Então, vale muito a pena você investir em criar um chat que eu digo é uma conversa, que ela vai aparecer bem aqui, tá bom? Vai aparecer bem aqui na sua barra lateral. E você separar, por exemplo, para cada conversa um assunto específico. E aí você vai treinando dentro dessa mesma conversa. Ah, comecei um assunto novo, depois eu vou ensinar para vocês como fazer para que a próxima conversa não receba uma influência direta das informações do anterior. Por exemplo, você vai começar a analisar um novo processo, como fazer com que a resposta não pegue elementos da resposta do processo anterior e assim vire uma confusão. Vou ensinar aqui para vocês, tá bom? Mas enfim, repetindo, né, vale a pena você investir em ser específico em separar cada uma dessas conversas, cada um desses chats, para que você possa aperfeiçoar o seu GPT e treiná-lo e até mesmo dar a sua cara, dar o seu estilo de escrita para aquela conversa, tá bom? Vamos, sem mais delongas, vamos aqui a um exemplo prático, tá bom? Eu vou pegar aqui um modelo de prompt. Primeiro eu quero começar ali
pelo começo, né? Então, qual é a primeira situação com a qual o advogado se depara? Eu posso contar para ele uma historinha aqui, por exemplo. Meu cliente me procurou precisando impugnar uma propaganda de um opositor que estaria supostamente irregular. Ele colou diversos adesivos na frente da casa de seus apoiadores. Como devo impugnar essa propaganda à luz da jurisprudência do TSE? Olha, reparem que eu estou dando um contexto, eu estou sendo específico, mas eu não estou dizendo em que formato eu quero. Primeiro eu estou conversando com ele, estou explicando a situação, o problema, e aí vamos ver como é que ele me retorna. Vejam só. Para impugnar uma propaganda eleitoral, sob o argumento de que estaria irregular, é fundamental basear-se nos dispositivos da Lei das Eleições e nas resoluções do TSE e na jurisprudência consolidada. Enfim, olha aqui. Aqui ele fala do artigo 37, parágrafo 2º da Lei 9.504, que é a Lei das Eleições, para quem não sabe. Então fala que é permitida a veiculação de propaganda eleitoral em bens particulares, desde que observadas as seguintes condições. Aqui ele está falando das dimensões, tá bom? Olha, reparem que ele está falando do artigo 37, parágrafo 2º. Vamos ver a Lei 9.504, de 97. Vamos ver o que ela diz aqui. Artigo 37, parágrafo 2º. É importante fazer essa checagem, porque eu preciso saber se a informação que ele está me trazendo é correta, tá bom? Olha só. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou que a ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postos de iluminação pública e tal, é vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza. Isso daqui é bem conhecido por alguns de vocês, não é? Então, olhem aqui, não é permitida a veiculação de material de propaganda eleitoral em bens públicos ou particulares, exceto de, aí fala quais são as exceções. Bandeiras ao longo de vias públicas, adesivo plástico em automóveis, está falando aqui da dimensão que ele falou, tá bom? Então, tá certinho, né? Olha, aqui já vem para o parágrafo 3º. Então, a resposta que ele me deu está correta, inclusive a fundamentação legal. A propaganda não pode ter caráter comercial ou prejudicar a estética urbana, é um outro elemento que ele traz aqui para mim. Caso a propaganda do opositor exceda os limites legais ou configure alguma das hipóteses de abuso ou irregularidade, como por exemplo ultrapassar o limite da metragem, é possível arguir a ilegalidade da propaganda. Seria então uma representação, para quem já conhece, né? Uma representação por propaganda irregular. Então está falando um pouquinho aqui sobre a jurisprudência do TSE e como ela tem sido rigorosa, mas ele não traz aqui, por exemplo, nenhum julgado, não fala especificamente, só aqui na frente, olha, no próximo tópico ele fala jurisprudência do TSE. A seguir, cito algumas decisões que podem embasar sua impugnação. Então, propaganda eleitoral em imóvel particular com dimensões superiores. Aí ele fala aqui desse acórdão. E, obviamente, que eu não confio. Por quê? Porque para ele trazer informações sobre julgados, ele precisaria acessar diretamente a base de dados, o repositório de jurisprudência do TSE, e ele não faz isso, ainda não faz. Precisaria de uma comunicação intermediária para que ele pudesse acessar esses dados, precisaria de um porteiro para ele acessar esses dados. Então, ele ainda não faz isso. Provavelmente todos esses julgados aqui que ele traz estão, na verdade, ele está inventando. E eu vou ensinar para vocês como burlar isso aqui, tá bom? Como transpor isso aqui. Então tá falando, por exemplo, pagamento ao proprietário de imóvel. Isso daqui não serve como informação, mas serve como inspiração, tá bom? Estratégia para impugnação. Com base nas leis e decisões anteriores, você pode seguir o seguinte caminho: recolhimento de provas, tá aqui a foto da propaganda eleitoral, tá bom? Depoimentos de moradores, tá ensinando como colher essas provas. Petição de impugnação. Na petição, sugiro que você fundamente,
na lei tal, cite os precedentes do TSE, peça a liminar para retirada imediata. Olha, está dando o passo a passo para você não esquecer. Se você for um advogado em início de carreira, por exemplo, isso daqui já dá um bom roteiro para você começar. Requerer a notificação do candidato responsável para que apresente sua defesa no prazo legal. Aí está aqui um pedido principal, retirada imediata dos adesivos, pedido acessório, aplicação de multa ao responsável. Está falando aqui a fundamentação. E o modelo de petição inicial, aqui ele está escrevendo na forma de código, porque ele não gera um arquivo no formato Word. Mas bem aqui eu posso copiar esse código e transpor para um documento do Word sem problema, tá bom? Reparem que está num formato muito simples. Ele foi programado para fazer uma petição. Então ele está aqui tentando dar logo essa dica para você. Mas vem a parte do refinamento, que foi o que eu falei para vocês há pouco. Então eu vou refinar essa resposta. Mas na verdade, antes de refinar, agora sim que eu tenho as informações, eu vou escolher o formato. Então eu vou dizer, elabore, lembrem sempre, especificidade, contexto e formato. Então, elabore uma petição inicial para impugnação da propaganda em questão, atentando para os fundamentos legais, tanto em direito material quanto em direito processual. Tá, eu sei, tá meio amador esse prompt, né? Mas enfim, lembrem que a gente está conversando com uma inteligência artificial. Quanto mais a gente puder explicar para ela, melhor. Imaginem que é como se você estivesse treinando o estagiário que vai lhe substituir. Como se você estivesse ali realmente treinando um aprendiz que vai ser ainda melhor do que você, tá bom? Então, tanto em direito material quanto em direito processual. Pesquise a legislação cabível em fontes oficiais. Eu ainda não vou pedir julgados para ele e eu vou explicar para vocês por quê. Ou então a gente pode fazer uma experiência e eu já ensino vocês uma pequena técnica que eu desenvolvi para saber quando ele está inventando ou não. Às vezes ele traz jurisprudência de verdade, porque ele pega em algum repositório aberto, como por exemplo temas selecionados. Mas na maioria das vezes ele alucina. Então a gente costuma usar, quem já está mais acostumado, costuma usar um parágrafo ali de alucinação, que ele inventa uma jurisprudência, costuma usar como inspiração para a construção de um parágrafo autoral, porque afinal de contas não é considerado plágio. Uma produção de uma inteligência artificial não é considerado plágio, você só tem que ter a cautela para que ele não esteja trazendo uma informação equivocada, tá bom? Então, pesquisa a legislação cabível em fontes oficiais. E aqui eu quero ensinar o pulo do gato para vocês, tá bom? Só quem está nessa aula é que vai ter esse diferencial. Eu aposto que daqui a pouco já vai estar espalhado esse segredo aqui. Eu vou dar esse comando simples aqui, tá bom? Browser, cadê? Opa, errei. O comando browser. Eu estou permitindo que ele pesquise na internet. Vocês vão ver que ele vai fazer uma pesquisa rápida na internet e vai trazer tudo que eu pedi aqui. Só que eu quero especificar ainda mais. Os meus prompts iniciais eles costumam ser um pouco grandes, justamente para que eles sejam bem específicos. Então, pesquise a legislação cabível em fontes oficiais, transcrevendo, e aqui eu vou ser repetitivo sim, transcrevendo por extenso os artigos que você mencionar, reproduzindo-os na forma de citação com recuo segundo a ABNT, ok? O prompt ficou mais ou menos, ele ainda não está tão específico assim, dá para especificar mais. E agora eu vou fechar pedindo julgados. Vamos lá. Mencione julgados do
TSE e das Cortes Eleitorais na forma de citação, vírgula. Aí aqui novamente a mesma coisa, quer dizer, a mesma coisa não, tá? Primeiro eu vou pedir para ele pesquisar, pesquisando-as em fontes oficiais e confiáveis, e aqui vem a diferença, tá? E apresentando a URL, no caso é o link, né? Onde eles podem ser encontrados. Lembrem que isso daqui é uma IA generativa. O que isso significa? Que ela vai gerar informação. Ela não vai apenas pegar a informação que ela já dispõe e reorganizar e fazer com que o produto final seja só um arranjo daquilo que ela já possui. Ela vai de fato criar. Primeira coisa que vocês precisam perceber, olha aqui. Como eu dei aquele comando browser, ele buscou em 3 sites. Quais foram esses sites? Jurisprudência, TSE, adesivos, propaganda irregular e imóvel particular. Ele pesquisou no Bing. Por quê? Porque a ferramenta de pesquisa oficial do ChatGPT é o Bing. Até porque ele nasceu lá nos Estados Unidos, né? E lá eles não usam tanto o Google, eles costumam usar bastante o Bing. Outro site que ele pesquisou, temas selecionados, é esse que nos interessa. Outro aqui, temas selecionados. Então é muito provável que por essa busca eu já tenha julgados reais, tá bom, gente? Então olha aqui, excelentíssimo senhor doutor, olha o endereçamento, tudo ok. Aqui não precisa mais dar os 10 parágrafos, né, do selo do protocolo da petição. Mas está aqui, olha, nome do requerente, candidato ao cargo tal, está trazendo toda a qualificação, trazendo a fundamentação, olha, 23.610, que é a legislação da propaganda, ou perdão, é a resolução da propaganda eleitoral. Então, impugnação de propaganda eleitoral irregular, olha, reparem que ele errou um pouco aqui no nome da peça, né? Ele está falando impugnação de propaganda eleitoral irregular, e a gente sabe que o nome que a resolução 23.608 traz é representação, mas olha, ele não errou aqui no caso do representado. Então, em face de nome do representado, também candidato e tal. Aí aqui, dos fatos. O requerido tem veiculado propaganda eleitoral mediante a colocação de adesivos. Ele está narrando aqui para mim os fatos. Tá? Do direito. A propaganda eleitoral em bens particulares é regulamentada pelo artigo 37, tal, cujo teor é transcrito. Aí aqui, novamente, vamos para o artigo 37. Gente, é muito importante vocês checarem texto de lei e jurisprudência. Pelo amor de Deus, não vão passar vergonha no tribunal apresentando coisa que não existe, tá bom? Isso já aconteceu, inclusive lá nos Estados Unidos, ano passado. Então vamos lá, artigo 37. Ó, reparem. Deixa eu cortar aqui para ficar mais fácil de ver. Olha. Nos bens cujo uso dependa, estão vendo aí, né? Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, tudo aqui, ou que a ele pertençam, e nos bens de uso comum, tá tudo certinho, gente, tá tudo certinho. Parágrafo 1º, a veiculação, opa, não. Cadê? Ó, aqui ele já errou. A veiculação da propaganda, a Justiça Eleitoral pode, viram só? Se eu tivesse reproduzido na íntegra, eu teria errado. Então, eu sei que é um esforço a mais, mas eu acho que é um esforço que compensa pela própria credibilidade do seu trabalho. Então, o que eu costumo fazer na prática? Quando ele vem com a citação, se eu não quero perder tempo, eu já sei qual é o artigo, vejo se está batendo o assunto, eu copio da legislação e colo, não tem problema nenhum. Então, é até mais fácil, ao invés de ficar checando palavra por palavra. Nós vamos chegar lá, tá, gente? A gente está no período de desenvolvimento, o ChatGPT 4o foi lançado há poucos meses e já está, assim, num desenvolvimento absurdo. Então, nós vamos chegar lá. Só que, por enquanto, ainda não dá para confiar 100% nessas informações. Então, sempre muito cuidado com a legislação e muito cuidado com a jurisprudência. Então, deixa eu trazer de volta essa aba para cá. E voltando aqui, conforme a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, em situações análogas, tem-se considerado como irregular a propaganda que ultrapassa o limite legal de meio metro quadrado em bens particulares. Enfim, está trazendo aqui o fundamento, tá bom? E aqui ele está citando um acórdão. Reparem que ele está citando o acórdão e eu pedi o link, não foi? Ele está me dando aqui o link. Olha aqui.
Vamos ver se confere. Vamos ver aqui, acórdão de 28/3/2019, tá aqui, 19.224. Vou copiar aqui, vou dar um Ctrl F, vou dar um Ctrl V, tá aqui, olha. Propaganda, notificação para remoção, descumprimento, responsabilidade. Decisão agravada, ressaltou que o descumprimento da intimação para remoção de pichações e bens pertencentes ao poder público, mesma coisa da legislação, ou seja, ele me deu uma informação correta, tá bom? Essa informação de fato existe, só que nesse caso aqui ele não transcreveu. Nesse aqui, cadê o mesmo? É o mesmo. A retirada, procurando não é capaz de elidir a multa prevista no artigo 37. Se eu quiser saber se está correto, eu pego um trecho daqui e faço o mesmo método, tá? Olha, tá certinho, tá correspondendo. Então ele foi aqui no temas selecionados e ele selecionou direitinho o acórdão. Qual é o problema disso, tá, gente? É isso aqui, olha. Olha o ano desse acórdão. Ele é de 3/5/2018, já está bem antigo. Então, essa é a única crítica que eu faço a essa forma de pesquisa de jurisprudência direta na internet. Tem algumas soluções que estão sendo desenvolvidas, alguns colegas, por exemplo, estão criando um repositório próprio de jurisprudência. Isso pode até ser útil, né? Mas aí você tem que regular um pouco a temperatura do GPT, para que ele não alucine tanto. Isso daí eu vou ensinar mais adiante para vocês, ou então no nosso treinamento fechado, tá bom? Eu vou ensinar todos esses prompts, tanto o de pesquisar na internet, quanto o de regular a temperatura, poder modelar a forma como ele vai responder para você de forma mais ou menos criativa. Tudo isso a gente vai ver no nosso treinamento fechado. Então, continuando aqui na jurisprudência, ele vai e faz referência àquele mesmo acórdão que nós já vimos ali que corresponde, mas que é antigo, tá bom? Se não houver nenhum problema para você que vai mencionar isso na petição, tudo bem, maravilha. Além disso, o TSE tem entendido que a veiculação de adesivos é vedada em seja aplicação de sanção conforme o acórdão tal. Tá aqui outro julgado também do temas selecionados. Eu vou pegar só o número aqui para ver se ele de fato existe, se ele de fato fala do assunto. Tá aqui, realmente existe. Fachada de comitê, outdoor, tá vendo? Ou o famoso efeito outdoor. Então, de fato, fala sobre o assunto. Mas, mesmo problema, jurisprudência antiga. Então, ele traz a solução, mas ao mesmo tempo... por que ele faz isso? Por que ele vai buscar a jurisprudência antiga? Porque esse repositório aqui, o temas selecionados, ele só tem julgados aí, o mais recente que eu encontrei foi de 2021. Pode ser que vocês encontrem algum mais recente. É muito bom para entender um pouco a evolução da jurisprudência, mas não traz o que de fato está sendo feito atualmente. Então, o que eu vou fazer? Olha, a petição está muito enxuta, mas ela está completa, ela está técnica, né? E aqui dos pedidos. Diante do exposto, requer-se a Vossa Excelência concessão da liminar, lembra que ele deu essa orientação, notificação para apresentar a defesa, aplicação de multa ao representado, produção de todas as provas admitidas em direito, está aqui, perfeito, parece uma petição de OAB, né? De prova de OAB. Mas eu quero refinar mais, então eu vou dizer o seguinte: articule melhor os fatos. E aqui fica uma dica de ouro para vocês, tá? Desenvolvendo-os aí eu escolho quantos parágrafos eu quero lá nos fatos, tá bom? Em, sei lá, 8 parágrafos, e vou dizer quantas linhas eu quero para cada parágrafo. Em 8 parágrafos, de 6 a 8 linhas. Na fundamentação jurídica, faça uma correspondência melhor do fato à norma e desenvolva a tese em, no mínimo, 10 parágrafos de
6 a 8 linhas. Sempre fundamente os pedidos nas resoluções. Vou colocar na legislação, tá? Olha o resultado que ele vai me trazer agora. Isso daqui é o refinamento, tá, gente? Ele está reproduzindo tudo do início. Tá aqui na qualificação, impugnação, ele está trazendo os fatos. Repare que o parágrafo ficou um pouquinho maior. Não está exatamente como eu pedi, em termos de tamanho, mas já está articulando bem mais do que estava naquela primeira resposta, naquele primeiro output que ele me deu, tá bom? Olha aqui. Agora sim tá ficando com cara de petição. Por isso que eu digo, não parem no primeiro prompt. Vão refinando. Olha aqui. E reparem que ele não é prolixo, ele não fica simplesmente repetindo por repetir. Ele vai buscar desenvolver esses argumentos da melhor forma possível. Do direito, está aqui, veiculação da propaganda. Você pode ignorar isso daqui, só pegar a pertinência do artigo. Vai lá na legislação, copia e cola aqui, faz aquela formatação bonita, né? Cola aqui não, cola no editor de texto, no caso, né? Então, aí olha só, aqui está desenvolvendo melhor a tese, tá bom? Tudo certo, e aqui os pedidos, fundamentando os pedidos da aplicação de multa, tudo direitinho, certo? Perfeito, então. Então, tá aqui nós temos a nossa petição inicial. E agora, no próximo bloco, eu vou mostrar para vocês algumas outras estratégias de defesa, tá bom? Seja através de petição, seja através de estratégias de tribuna.